Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, deixa aquela curtida, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá, o vídeo tão prometido aí, né? Estou tendo que regravar aqui de novo, cara. Quando eu fui postar o vídeo aqui, eu vi que tava com problema no áudio, tá? Mais uma vez o OBS me sacaneou aqui. E eu também tive que fazer uma alteraçãozinha no robô, então aproveitei para regravar de novo, né? E aí já fica tudo certinho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu tô com um replay de mercado aqui, tá? Rodando, só para não ficar com aquele gráfico parado, né? E assim eu poder mostrar para vocês também algumas configurações, tá? Antes de mais nada, vamos lá, né? Aquele ritualzinho que faz tempo que a gente não faz, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então, né, vídeo que a gente fala de indicador, de regra de coloração, qualquer coisa que tenha que baixar, primeira coisa que vocês têm que fazer é isso aqui, ó. Vir em ajuda, procurar atualizações. Se tiver na versão estável, muda para a versão beta, que é a minha, e clique em atualizar, tá? O meu já está atualizado. Terminou de atualizar o Profit, reinicia ele, tá? Abriu o Profit de novo, aí sim. O link do download tá na descrição, tá? Vocês vão clicar nesse link que eu coloquei. Vocês vão ser redirecionados aqui para o Google Drive. Tá? Ele abre essa tela aqui. É aqui onde muita gente comete o erro, tá? Não adianta eu falar no vídeo, o pessoal não anota, o pessoal não presta atenção. O pessoal faz errado e depois vem falar, ai, não tá funcionando, ai, por que no meu não tá funcionando? Porque você não fez direito. É muito simples. Ele abre aqui, ó. Tá? O nome do arquivo está aqui, JB Sputnik versão de testes, beleza? Só que ele aparece esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo ele fica dentro desse, tá? É como se isso aqui fosse um arquivo zipado, né? O do WinZip, do WinRAR. Então ele tem, às vezes tem mais de um arquivo dentro, beleza? Então por isso que ele abre essa tela. Só que você não vai clicar aqui para baixar. Tem um botão bem grande aqui escrito. Ah, não, desculpa. Esse aqui é para fazer o login. Mas tem um botão aqui, ó, fazer o download, tá? É aqui. Este botão que você vai clicar para baixar este arquivo. Tá? Se você clicar aqui, você vai baixar esse arquivo .stg que o Profit não vai conseguir importar, beleza? Então o meu tá aparecendo fazer login porque eu tô numa tela aqui privativa, né? Numa aba privativa. Mas você tem que fazer login com o seu Gmail, né, para poder baixar. E clica neste botão aqui, que ele vai abrir o download. Simples assim, pessoal. 90% dos erros que acontecem aí do indicador não funcionar, da regra de coloração do robô não funcionar, é isso aqui. O cara baixa aqui, ao invés de clicar no botão salvar, fazer o download. Beleza? Então, né, feito aí o disclaimer aí, dando a bronca aí no pessoal que não presta atenção, vamos continuar. Então beleza. Então deixa eu tirar isso aqui, deixar isso fora da tela ainda, porque tem que mostrar como que vocês vão baixar, né? Então fez o download, separa lá a pastinha onde você baixou, vem aqui em estratégias, gerenciador de estratégias, importar, clica nessa pastinha amarela, vai onde você baixou, tá? O meu já está aqui, ó. Clica aqui, clica em abrir, ele aparece aqui, ó. Agora abriu uma... Ainda bem, né, cara, que o Profit fez isso. Abriu agora uma aba para pesquisar, né? Mas não é necessário pra gente agora. Ele fica aqui em disponíveis. Você clica neste primeiro botão para jogar para selecionadas. Clique em importar. Ele vai pedir para você confirmar. Você clica em OK. Feito. Baixou o robô, beleza? O robô já vai estar aí para vocês. Tá. Eu não vou mostrar ainda como que você vai colocar ele para funcionar. Eu vou fazer um resumo, pessoal, de como o robô funciona, tá? Que é muito importante. Vamos trazer isso aqui para cá de novo, que agora não tem mais necessidade. Aqui é a janelinha, tá? Da automação de estratégias. Eu já vou mostrar como abrir ela, tudo isso, ó. Tanto que o robô não está executando, tá? Eu estou mostrando aqui porque na minha outra tela aqui eu estou com um código fonte aberto, onde eu vou fazer alterações para mostrar para vocês. Por quê? Porque o robô tem algumas configurações, tá? Que a gente já vai ver aqui, ó. Deixa eu só dar uma mostrar, né, dentro do robô como é que vocês vão mexer nisso.
Mas eu quero mostrar, explicar ao máximo os tipos, por exemplo, aqui ó. O robô ele tem tipos de entrada que ele pode fazer, tá? O robô tem tipos de alvo que você pode escolher e ele tem tipos de stop. Então é isso que eu vou explicar no gráfico primeiro, tá? E depois a gente vem para essa parte aqui de configuração. Então vocês precisam anotar exatamente isso aqui, ó. Primeira coisa, tipos de entrada. Aqui no gráfico tá a entrada 2, tá? Eu vou mudar para 1, que é a mais agressiva. Eu estou mudando aqui no código fonte, tá? Pronto, eu salvei. Agora ele vai mudar aqui pra gente no gráfico. Só um minutinho que ele demora para carregar, tá? Pronto. Então assim, o tipo de entrada 1 é o seguinte. Ela é a mais agressiva de todas, tá? O robô, ele vai simplesmente esperar, né? Que nem aqui, ó. O preço fechar fora, tá? Do Keltner. Deixa eu limpar aqui. Fecha fora do Keltner. Com o IFR acionado. Primeiro box que virar para baixo, ele vende. Mesma coisa aqui, ó. Ele vai ficar observando. O preço está fechando fora do Keltner. Com o IFR acionado. Primeiro box que virar para cima, ele compra, tá? Então este é o tipo de entrada mais agressiva. Por quê? Porque ele vai entrar, ele não tem tantos filtros, né? O único filtro é esse, né? Ele quer que feche fora do canal de Keltner. Eu tava falando banda de Keltner, né? O canal de Keltner. Ele quer simplesmente que feche fora do canal de Keltner. Com o IFR acionado. Primeiro box que fechar ao contrário, ele entra. E aí o tipo de alvo a gente já vai ver, tá? Mas eu estou usando aqui alvo na média central. Tudo bem? E aqui a mesma coisa, ó. Fechou um, tá? Fechou esse box aqui fora. Já fechou um contrário, ele entra também. Ó. Fechou fora do canal. IFR acionado. O próximo, ele entra. Beleza? Então ele é o mais agressivo, tá? Qual que é a parte boa dele? Ele é o que vai pegar os maiores alvos, tá? Porque ele vai pegar, ó, por exemplo, um alvo desse tamanho aqui. Se você colocou um alvo na média, olha só o tipo de alvo. Se você usa um operacional, né, um tipo de entrada menos agressivo, um mais conservador, normalmente você vai pegar esses tipos de alvo aqui, ó. Tá? São alvos menores. Ele dá entrada mais certeira? Dá, né? Ele dá menos entrada falsa? Então sim. Só que o tipo de entrada agressivo é o que vai pegar, né, os maiores alvos. Então às vezes compensa, tá? Ele tomar um stopzinho bobo e na próxima entrada ele já entrar, ele pegar um alvo maior, né? Então o tipo de entrada 1 é exatamente esse. O único filtro dele é fechar fora do canal de Keltner com o IFR acionado. Próximo box que fechar para cima, ele entra. Vamos mudar para o tipo de entrada 2. Eu acho que nesse gráfico aqui não vai fazer tanta diferença, tá? Então vocês têm que prestar atenção no que eu vou explicar. Tá? Deixa ele carregar aqui. Pronto. Tá, como eu imaginava, ele não mudou tanto. Acho que não mudou nada, na verdade, né? Qual que é a diferença do tipo de entrada 1 para o tipo de entrada 2? Eu acho que o único local que poderia dar diferença era aqui, ó. Então ele funciona bem parecido, tá? Ele espera o box fechar fora do canal de Keltner com o IFR acionado. Só que, o que ele espera? Esse primeiro box que fechar, né, contra, ele tem que tirar o IFR da sobrevenda, tá? Então essa é a diferença. Enquanto no tipo de entrada 1 ele não se importa se o IFR saiu da sobrevenda, no tipo de entrada 2, ele só vai dar entrada se sair da sobrevenda, tá? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, aqui subiu sobrecomprado, quando formou esse box, saiu da sobrecompra. Subiu sobrecomprado, esse box de reversão tirou da sobrecompra, tá? Então, essa é a diferença do tipo de entrada 1 para o tipo de entrada 2. Tá? Vamos olhar agora o tipo de entrada 3, aí a gente já vai ver alguma diferença, tá? Vamos mudar aqui, só um minutinho enquanto ele carrega. Ele está demorando também, pessoal, porque o código está dentro do robô. Aí ele tem que alterar, não só aqui visualmente, como tem que alterar tudo que eu mexi lá dentro do robô. Então por isso que ele dá
demora, né? Ó, aqui a gente já teve diferença, por quê? Olha aqui, ó. Essa entrada não foi feita, tá? Foi feita essa entrada, foi feito essa, foi feito essa e foi feito essa. Por que que, né? Vocês estão reparando alguma coisa? A diferença... Deixa eu ver se teve mais entrada pra frente. Não. A diferença, né, da tipo de entrada 3 para as outras duas é que ela só vai entrar se fizer isso aqui, ó. Fechou fora, fechou dentro, tá? Então fechou o candle fora, o candle de reversão, tá, o box no caso, né, tem que fechar dentro do canal, tá? Então fechou fora com, deixa eu só arrumar aqui. Fechou fora com o IFR acionado, o box de reversão tem que fechar dentro, tá? Aqui, ó. Então, essa é a diferença, tá? Tipo de entrada 3, ela vai dar muito menos entrada que a 1 e a 2, tá? Muito menos, mas também ela é menos errática, tá? Ela vai dar menos entrada falsa, né, entre aspas. Qual que é o problema? Os alvos dela são sempre menores, né? Então a gente pode ver aqui, ó. Tipo de alvo dessa entrada é sempre curtinho, né? Aqui, ó. Aquela entrada lá com um alvo maior, ele já não pega. Olha aqui, ó. Como o alvo estava curto, né? Aqui mais uma vez. Então o problema desse tipo de entrada é esse, tá? E aí a gente ainda tem o tipo de entrada 4, que é uma variação dessa, tá? Então da mesma forma que a gente tinha lá o tipo de entrada... Vamos mudar aqui primeiro. O tipo de entrada 4. Eu acho que não vai mudar muita coisa no gráfico, mas enfim, o que importa é vocês entenderem o conceito, tá? Então, a gente está vendo que o tipo de entrada 1 e 2 são bem parecidos, né? Mas o tipo de entrada 1 é o mais agressivo. Ele não se importa se está fechando dentro do canal de Keltner. Ele quer pegar a reversão. O tipo de entrada 3 e a 4 já precisa fechar dentro, né? Fechar fora e fechar dentro do canal. A gente está vendo aqui já uma possível, né, formação de uma entrada. Então tá aqui, ó. Esse é o tipo de entrada 4. É bem parecido com a 3, tá? A diferença é a mesma daquela do tipo de entrada 1 para o 2. É a que tem no 3 para o 4. Qual que é? Aqui, ele está assim, no tipo de entrada 3, né? Ele espera fechar fora do canal de Keltner. IFR acionado. Box de reversão tem que fechar dentro do canal. Beleza. O tipo de entrada 4, ele vai se importar, tá, do preço saída sobre venda ou sobre compra. Por exemplo, aqui fechou fora do canal, sobrecomprado. Esse box de reversão tirou o IFR da sobrecompra, tá? Então ele tem esse filtro a mais. Além de fechar fora, fechar dentro, tem que tirar da sobrecompra ou sobrevenda, tá? Então o tipo de entrada 4 é o que vai dar menos entradas de todas, porém, né, é o que filtra melhor, né? O problema desse tipo de entrada é o mesmo do tipo de entrada 3. Alvos curtos, né? Ou não, ou pelo menos, né, falando da maneira correta, não tão grandes, né, quanto o tipo de entrada 1 e 2, né? Porque às vezes ele pega assim alvos legais. Aqui ele pegou um alvo bacana, ó, tá? Fechou fora, fechou dentro, tirou do... Ficou sobrecomprado, tirou da sobrecompra, fez a entrada. Beleza? Então esses são os tipos de entrada que a gente já vai ver como configura no robô. Beleza? Tipo de entrada a gente acabou de ver. Vamos ver os tipos de alvo. Pessoal, ele tem 4 tipos de alvos também. Esse aqui é mais fácil de explicar, tá? Então o tipo de entrada 1 é um alvo em pontos, tá? Aqui a gente não precisa mostrar no gráfico, tá? Não, vamos só dar uma passadinha rápida, tá? Então o tipo de entrada 1 é o seguinte. Ele fez a venda aqui. O alvo vai ser a quantidade de pontos que você colocar. Então o alvo pode ser, né, aqui. E o stop, vamos falar só do alvo primeiro, né? Não vamos falar do stop. Então você fez a entrada aqui. Vamos supor que você colocou 200 pontos de alvo. E 200 pontos daria aqui. Então esse é o tipo de
alvo em pontos, né? É o tipo de alvo 1, beleza? Bem simples de entender, a gente vai ter um campo lá para colocar os pontos, que a gente vai escolher, né? E é isso. Agora vamos ver o tipo de alvo 2, tá? Esse é o que eu estou usando, tá? É simplesmente o alvo na média central, beleza? Então você mudando o tipo de alvo para 2, ele vai usar sempre a média central. Qual que é um problema, tá? Desse tipo de alvo aqui, pessoal? O problema é que ele vai estar sempre olhando a média atrasada, tá? Vamos dar um exemplo dessa entrada aqui, ó. Vou até dar um zoom, tá? Então, vamos supor que o robô tenha comprado aqui, ó, tá? Olha onde está a média. 5348. Vamos colocar uma linhazinha aqui. 5348. Deixa eu colocar aqui. 534. Ah, já tá. Beleza? Então, o alvo seria mais ou menos aqui, né? Um pouquinho mais para cima. Então, o que ele faz? Quando ele fechar esse box, ele vai pegar o alvo daqui, ó. Tá? Ele vai pegar sempre a média do box anterior, beleza? Obviamente, né? Ele entrou aqui. Quando formar esse próximo box, ele vai ajustar a média. Então, aí sim, ele vai pegar o alvo desse box aqui, tá? Ó. Então, este valor ele vai ser considerado no box seguinte. Ó. Beleza, foi pro alvo, tudo certinho. Mas aqui não deu tanta diferença, mas tem momentos que a média está muito inclinada que vai dar diferença, tá? Não é bug, é simplesmente isso. Ele pega o valor da média anterior, tá? Então nesse box aqui, que a média está 534806, ele estaria pegando esse preço aqui, ó, 534838. Como eu falei, nesse exemplo aqui não dá tanta diferença, mas é só para, né, quando vocês estiverem usando um robô, não achar que é um bug, tá? É coisa do Profit mesmo. Beleza? Vamos continuar então aqui. Então este é o tipo de alvo 2, né? Alvo na média. Tipo de alvo 3 é o mais, né, agressivo aí de todos, né? Então, deixa eu... Pera aí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu colocar o tipo de entrada 1 de novo, que é o que aparece mais, entradas no gráfico. Pra gente dar um exemplo aqui bacana do tipo de alvo 3, né? Deixa só ele carregar. Esse aqui eu quero ver quem vai ter coragem de usar, hein? Então ele é o seguinte, tipo de alvo 3. Fez a compra aqui, alvo aqui. Ou seja, comprou na banda inferior, alvo na banda superior. Vamos supor que tenha aqui, ó. Vendeu aqui. Alvo dessa operação. Aqui. E ele vai ajustando, tá? Ele vai ajustando. Tá vendo que o alvo estava aqui, ó? O alvo quando entrou era aqui. Conforme o tempo foi passando, né? E você não foi estopado, ele foi diminuindo o alvo junto, tá? Então acabou saindo no toque aqui, ó. Beleza? Então este é o tipo de alvo 3. É o alvo na banda oposta. Comprou aqui, sai aqui. Vendeu aqui, sai aqui. Beleza? Obviamente, né? Esse é o tipo de alvo que dá mais, né? Dá mais pontos, né? Só que ele é o mais difícil de bater no alvo, né? Vai ter que pegar um trade bem bacana, porque normalmente ele faz isso, ó. Ele bate na média e volta. Bate na média e volta. Então, fica aí para vocês testarem, né? Então, este é o tipo de entrada 3. E o tipo de entrada 4... Opa, desculpa. Tipo de alvo 4, né? A gente está falando dos alvos agora. Então, só recapitulando, o tipo de alvo 1, alvo em pontos. Tipo de alvo 2, alvo na média central. Né? Tipo de alvo 3, alvo na banda oposta. Tipo de alvo 4, ele vai usar um alvo, pessoal, do tamanho do seu stop. Tá? Como assim? Vamos supor, né? A gente vai falar já dos tipos de stop, né? Mas vamos supor que nessa entrada aqui, ó, o seu stop estaria aqui em cima, tá? Um tique acima, tá? Então você entrou aqui, um tique acima. Desculpa, você entrou aqui e o stop está um tique acima, beleza? E vamos supor
que o alvo para média aqui, ó, não tenha dado, né, 1 para 1. Então, o tipo de alvo 4, ele vai deixar sempre o seu alvo o tamanho do seu risco, tá? Ah, mas eu não posso usar alvo em pontos e stop em pontos? Pode, né? Pode sim. Só que o tipo de alvo 4, ele vai medir, né, conforme o tamanho do box, né? Então, você quer usar o stop na mínima ou na máxima, né? Ó, aqui, se a gente faz uma entrada aqui, o stop fica um tique abaixo, né? A gente pode alterar isso, tá? A gente já vai ver lá. A gente vai mudar isso no tipo de stop, né? E a gente vai medir para ver se, né, às vezes esse exemplo aqui, ó. Entrada aqui, stop aqui. Olha o alvo, curtíssimo, né? Não valeria a pena, não teria o 1 para 1, né, de controle de risco aqui. Então o tipo de alvo 4 é para isso, para sempre manter o 1 para 1, tá? Então você sempre vai perder e ganhar, né, a mesma coisa, basicamente. Beleza? Então falamos do tipo de alvo. Vamos falar agora do tipo de stop, que são apenas dois, tá? Que não tem muito o que inventar. Ou você define o stop em pontos, que é o tipo de stop 1, ou você faz o que eu falei, né? Você define o stop no mínimo, na mínima do candle de entrada, né, na compra, e na máxima do box de entrada na venda. Beleza? Então tipo 1 é em pontos, tipo 2, né, tipo stop 2 é na máxima e mínima do box de entrada. Beleza? Número de ticks que vai ficar aqui, a gente consegue alterar, tá? Então, passamos já pela tipos de entrada, são 4 tipos. Passamos pelos tipos de alvo, que também são 4. E os tipos de stop, que são apenas 2. Tá? Só pra gente ver mais visual aí. Porque agora, eu vou apagar isso aqui tudo, pessoal. Eu vou agora mostrar do zero como você vai colocar o robô para rodar, tá? Inclusive, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um replay de mercado, tá? Então, tô aqui com o gráfico, né? Não tem nada demais. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, pessoal, vocês precisam puxar o replay de mercado que vocês querem usar o robô antes de importar o robô não, antes de colocar o robô para rodar, tá? Então, para quem não sabe, né, como é que funciona, tem um botãozinho aqui em cima, replay de mercado. Ele não vai aparecer assim, tá? Ele vai aparecer desse jeito. Ó, vai aparecer uma janelinha aqui. Vocês clicam em modo de exibição e colocam a barra inferior. Aí ele vem pra cá. Beleza? Vocês vão selecionar o ativo. Lembrando, o robô roda em qualquer ativo, tá? Não é só dólar. Eu tô fazendo teste no dólar, porque pra mim é mais simples. Mas ele roda no índice, ele roda em ações, roda em tudo. Basta você configurar certinho. Você seleciona o dia, tá? Que você quer fazer o replay. E clique em requisitar. Já abriu aqui, tá? Já abriu aqui em cima. Tá vendo que o meu tá no 6R? Isso aqui, pessoal, é só visual, tá? Porque o que vai realmente funcionar é lá dentro da configuração do robô. Beleza? Então agora como é que a gente coloca o robô nesse replay de mercado? A gente vem em estratégias e automação de estratégias. Ó, ele sempre dá esse bugzinho. O que eu geralmente faço? Coloco aqui, ó, para ficar no topo. Deixei no topo. Agora eu consigo arrumar a janela sem que suma essa janelinha da automação. Eu estou com o robô aqui, eu vou tirar, tá? Pra gente colocar ele do zero. Pronto. Não tem mais nenhuma aqui, ó. Tá vazio. A gente clica aqui, ó, nova estratégia. E agora a gente vai configurar o robô aqui dentro. Primeira coisa, seleciona a estratégia e a gente vai procurar o robô. Ele demora um pouquinho, ó. JB Sputnik, tá? Pronto, ele já puxou aqui, ó. Agora, tudo aquilo que eu tava falando, pessoal, a gente vai configurar aqui, beleza? Vamos lá, quais são as configurações que a gente tem? Primeira coisa, o horário que ele vai começar a trabalhar, tá? Mesmo que eu ligue o robô 9 horas da manhã, se eu alterar aqui para 10, o robô só vai fazer a entrada às 10 horas da manhã, beleza? Aqui é o horário que ele vai parar de fazer entradas, 17 horas.
Se por acaso ele fizer alguma entrada antes das 17 horas e não tenha saído ainda, a gente consegue aqui determinar um horário para ele zerar a posição, beleza? Este campo aqui, ó, tipo entrada, é aquilo que eu estava falando. São os tipos de entrada que você pode selecionar no robô. Aqui você vai mudar de 1 a 4, tá? 1 a mais agressiva, 4 a mais conservadora, beleza? Então, né, para quem ficou com dúvida dos tipos de entrada, volta um pouquinho o vídeo. Tipos de alvo, a mesma coisa, né? Aqui a gente tem os tipos de alvo de 1 a 4, onde 1 é o alvo em pontos, que a gente consegue... Ó, então, por exemplo, eu quero usar alvo em pontos. Quantos pontos? Tem aqui, ó, alvo em pontos. 200, 300... Não, quero usar 150 pontos de alvo. Beleza. Tipo de alvo 1, que é em pontos, e aqui eu seleciono pontos. Quantidade de pontos, né? No dólar, obviamente, né? 150 pontos é um absurdo, você tem que adequar a sua estratégia. Tipo de alvo, vamos mudar para 2. O 2 é o alvo na média, tá? Então ele vai desconsiderar isso aqui. Você pode deixar até zerado se quiser. E ele vai começar a puxar os dados daqui, ó. Porque é o seguinte... Tipo de alvo, 2, alvo na média. Qual média? Aqui, ó. Média de 20. Exponencial, você seleciona se quer exponencial ou aritmética. Se ela tem deslocamento, tá? E aqui tem um detalhezinho que eu coloquei, que vocês podem usar para testar, tá? É para antecipar, porque muitas vezes ele dá aquela... Ele encosta na média e volta e não pega, né? Então se você quiser antecipar, deixar o alvo um tique antes... Né, de tocar na média, você pode colocar aqui, alvo média ticks. Se eu colocar aqui 3, ele vai deixar 3 ticks antes, tá, da média. Então ele vai pegar sempre antes. Posso colocar 2, posso colocar 1, ou posso colocar 0, que é o alvo direto na média. Beleza? Aí a gente tem os tipos de alvo 3, né, que é na banda oposta. Ele também vai considerar esse alvo em ticks aqui, tá? Então se você quer sair um tiquezinho antes de tocar na banda oposta, você pode deixar aqui 1, não tem problema. Tipo de alvo 3, alvo na banda oposta. Tipo de alvo 4 é aquele que ele vai sempre considerar o tamanho do seu stop para colocar como alvo. Beleza? Então vamos deixar aqui na média, né? O tipo de alvo média. Beleza. Aqui o tipo de stop, bem simples, só tem 2. 1 é o que eu posso definir em pontos, então o meu stop vai ser sempre 200 pontos, sempre 150. Ou não, quero usar 100 pontos de stop só no índice. Beleza, tá aqui o tipo de stop 1. E aí você define o pontos, quantidade de pontos. Ou 2 é aquilo que eu falei de colocar sempre na máxima ou na mínima, tá? Então ele vai desconsiderar isso daqui e ele vai considerar aqui, ó, quantos ticks acima ou abaixo. 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 0 ticks, eu quero deixar exatamente na máxima ou exatamente na mínima. Você decide aqui. Stop offset, muito importante, deixa sempre um valorzinho aqui, tá? Obviamente que sempre o dólar é muita coisa, mas enfim. Isso aqui é a mesma coisa do profit, tá, pessoal? É aquele valorzinho que você aceitaria, né, perder entre aspas, para que seu stop não seja pulado, tá? Então muito importante ter alguma coisa aqui, assim como no profit também. Se você deixar zerado, a chance de pular o seu stop é bem grande. Aqui, pessoal, é a configuração do robô, tá? Como ele trabalha com Keltner e IFR, vocês conseguem alterar todos os dados do Keltner e do IFR aqui dentro, tá? Ó, o período do IFR, qual é o limite que você vai aceitar, né, para definir que ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Aqui eu não falei, essa opção é muito importante, tá? Esperar tocar média. A gente já vai ver no gráfico isso aqui, ó. Mas basicamente é o seguinte. Vocês estão vendo que tá aparecendo boxes amarelos aqui? Esses boxes foram os que tocaram na média central, tá? Então se você deixar aqui ligado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma entrada, tá? Se ele tomar um stop, ou se der gain, né? Ele só vai entrar de novo quando tocar na média, ou seja, quando aparecer um box amarelo antes, tá? Então, ó, vamos supor que aqui, ó, ele fez uma entrada, tomou um stop e não tenha tocado na média. Aqui, né, deu um leve toque, mas que não tenha tocado. O que vai acontecer? Ele não faria essa segunda entrada, tá? Então ele vai esperar tocar na média para habilitar uma nova entrada, beleza? Então isso aqui é um filtro que vai dar menos entradas para você, mas
né, na teoria daria entradas melhores, né? Então cabe vocês testarem aí, tá? Se vale a pena ou não. Vocês já sabem, né? Pelo menos a maioria aí que sabe que eu estou fazendo backtests, né? Semanalmente aí. E eu testo sempre com, né, isso aqui, com essa opção ligada e com essa opção desligada, tá? Então quem está na dúvida aí de como é que está o resultado do robô, toda segunda-feira eu posto, tá? O resultado da semana anterior, tá? Do backtest lá, eu simulo. Tem final de semana que eu simulo mais de 5.000 trades, tá? Em 5 dias. Então é bastante coisa lá que o robô faz. Beleza, tudo configurado, tá tudo do seu jeito aqui, dá ok, beleza? Dá ok, salvou. Aqui, que é o mais importante, você quer fazer o robô rodar no replay de mercado, né? Então você clica aqui em ativo, ó, replay, tá? É esse amarelinho aqui. Por isso que a gente tem que puxar o replay de mercado antes de configurar o robô, porque senão não aparece aqui, ó. Então eu dando ok aqui, ele vai puxar o replay, ó. Aparece até o Rzinho aqui. Aqui que é a parte importante, tá? Falei lá que o dólar no gráfico tá com 6R, mas não importa, porque o que importa é o que eu colocar aqui, ó. Então se aqui, ó, mudei para Renko, né? Se aqui eu deixar 4R, o robô vai rodar no 4R, tá? Quantidade por ordem vocês deixam 1, afinal de contas vocês vão testar, né? E aqui, por via das dúvidas, deixa um número maior, tá? Deixa 10, justamente porque o Profit tem algumas limitações, alguns bugs, então sempre tenta deixar aqui um número maior do que esse, tá? Não era para ser assim, mas infelizmente no Profit tem que ser assim. Aqui você consegue definir se o robô quer fazer compra e venda, só compra ou só venda, tá? Não sei porque alguém quereria alterar isso. Horário de entrada, vocês não precisam mexer, já tem dentro do robô, tá? Tá até aqui, ó, das 9 às 18, tá. Aqui não precisa mexer. Saída, ó. Sua estratégia já possui regras de saída, ou seja, você não precisa definir aqui uma ordem oca, tá? Aqui também tem a opçãozinha de zerar, nosso robô já tem, né? Não precisamos colocar. Se você quer definir um objetivo de ganho no dia, né? Ou um limite de perda, você coloca aqui, ó, tá? Então tem a parte de gerenciamento de risco dentro da automação do Profit. E aqui em segurança, vocês não precisam mexer em nada, né? Quer dizer, não precisam entender nada, só coloquem aqui, ó. Desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição. E aqui a mesma coisa, tá? Deixa isso aqui ligado e tá feito, beleza? Tudo configurado? Já mexeram aqui na parte de editar parâmetros? Deixaram do seu jeito? Tá ok. E vamos criar o robô. Pronto, ele está criado aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Esse detalhe é muito importante, pessoal. Dá play no seu replay, né? E espera o mercado abrir, tá? O robô não funciona no leilão. Se você clicar aqui para ativar no leilão, ele vai ativar e desativar já ao mesmo tempo. Ou ele vai dar erro, né? Não sei como é que tá agora. Mas como ele não é para funcionar no leilão, vocês esperem o ativo sair do leilão, mesmo que seja replay, para poder funcionar, né, direitinho. Então vamos lá. Lembrando, né, o robô está rodando no 4R e eu estou no gráfico de 6R, né? Para vocês verem como não tem a ver, né? O que você está vendo no gráfico com o que o robô está fazendo. Então você tem que sempre deixar, né, com o mesmo tamanho de Renko, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui porque pelo jeito, ó, velocidade 10x, tá? 9.2. Esse dia demorou para abrir, hein? 9.4 a abertura do leilão. Já são 9.4 e nada. Peguei o pior dia, né? Pronto, vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Não dá pra diminuir pausado. Vamos voltar para a velocidade normal, tá? Olha só. Muito importante aqui, ó. Tá vendo que abriu com gap gigantesco, né? Ó. O robô não vai fazer entrada enquanto eu não tocar na média, tá? Independente se você ativou aquela opção ou não, a primeira entrada sempre tem que tocar na média antes, tá? Isso é regra do robô
que você não consegue desativar. Então ele não vai entrar aqui, tá? Eu já vi muita gente fazendo esse tipo de operação e pega aqui, ó. Fechou para baixo. IFR tá, obviamente, né, tá fora da banda de Keltner, do canal de Keltner, ó. Então faria uma venda aqui. Beleza, olha o tamanho do alvo, né? Mas, gente, isso aqui não faz sentido você fazer uma venda aqui, ó. Ó, já estopou, tá? Por quê? Porque ele tá ainda direcional. Ele tem que esperar voltar pro meio do canal para começar, né, a ver se, né, se já perdeu essa força toda. Vamos dar uma aceleradinha. Então aqui a gente já pode colocar o robô para funcionar, tá? Ó, ele já está funcionando. Só que ele não vai fazer entrada enquanto não tocar no aqui dentro na média central, né? Ó, já deu algum BO. Ah, pessoal. Lembra que eu falei do tamanho do renco? Olha no 4R como tá diferente. No 4R, olha lá, ele acabou de fazer uma entrada. Ó, deu um gain. Tá no velocidade 2x, né? Deixa eu diminuir aqui. Diminuir até pra... Como tá no começo do dia, vamos colocar meio segundo, tá? É o seguinte. Aqui, ó. Ele já tinha tocado na média, por isso que ele fez aquela entrada, tá? No 6R, ó. Ele não tocou na média até agora. Então no 6R ele não teria feito nenhuma entrada ainda. Agora que ele vai lá tocar, ó. Ó, tocou. Agora tá valendo. Agora quando ele fechar fora do canal de Keltner, com o IFR acionado, ele vai fazer a entrada. No 4R já tá essa loucura. Ele já vai fazer mais uma outra entrada, ó. Vamos acompanhar essa entrada do robô. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Então se ele fechar, ó, fechou, entrou na operação, tá? E já saiu na média. Beleza? Então é assim que vocês vão colocar o robô para funcionar. Tomem cuidado, pessoal, com o horário de volatilidade, tá? Tá vendo como tá pulando os blocos de Renko? Somente porque a gente está no 4R, né? 4R é um tempo gráfico muito pequeno, né? Ele varia muito. Então ele está muito agressivo. Nesses momentos aqui, qual que é o problema? Como o robô faz a entrada com ordem a mercado, né? Vocês viram? Assim que fechar o box verde, ele envia uma ordem de compra. Porém, dependendo da volatilidade que tiver, a sua ordem de compra pode sair aqui, ó. Tá? Já perto do alvo. Então toma cuidado, pessoal, com o horário que vocês vão colocar o robô para rodar, tá? O tamanho do renco que vocês vão usar. Olha lá, fez mais uma entrada. Olha o que eu falei para vocês da média não ficar certinho, tá? Por quê? Porque ele tá pegando a média desse box aqui, ó. Mas quando fechar esse box, ele já ajusta. Se fechar para cima, né? Se fechar para baixo, ele também vai ajustar ao contrário, né? Ó, não estopou, tá? Tá um tique abaixo da mínima. Mas ele já mexeu na média, tá vendo? Já mexeu no alvo. Ó, vai estopar, né? Estopou. Então, pessoal, toma cuidado com o tamanho do renco, toma cuidado com o horário que vocês vão colocar o robô para trabalhar, tá? Os backtests que eu tô fazendo, olha só. Não entrou de novo, por quê? Ele tomou um stop aqui e não foi lá tocar na média. Aqui ele teria tomado outro stop, se não tivesse com a opção de tocar média ligado. Foi até bom ter acontecido isso aqui pra gente ver funcionando, né? Então tomem cuidado com o tamanho do renco, com a volatilidade, tá? Do momento. E testem bastante, pessoal. Eu não sei se ficou alguma coisinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, eu acho que eu não esqueci nada, pessoal. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu faço um videozinho aí só complementando. Então, né, a gente já viu como importar o robô, como configurar ele, quais são os tipos de configuração que a gente consegue fazer e como colocar o robô para rodar. Deixa eu só tirar uma dúvida do pessoal, né? Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, eu não estou pagando nada, tá? Essa automação de estratégias aqui do Profit, ela é gratuita para você rodar em conta demonstração, tá? Então não tem problema nenhum, você pode rodar aqui até, por exemplo, eu deixei o robô rodando num replay de mercado. Beleza, eu não consigo rodar dois robôs no replay de mercado, tá?
Então no replay é uma vez só, um robô só. Porém, no mercado ao vivo, eu consigo deixar o mesmo robô rodando no índice, o mesmo robô rodando no dólar, rodando na ação, rodando em ETF, entendeu? Tudo de graça, tá? Tudo de graça. Agora sim, como já muita gente já me procurou, né? Querendo colocar para trabalhar em conta real. Aí, pessoal, vocês têm que vir aqui em estratégias. E a gente tem aqui ó, os planos de assinatura, tá? A gente vai ver aqui. Eu acho que até diminuiu o valor, tá? Para quem quer operar com conta real. O valor diminuiu, pessoal. Acho que tá 60 e alguma coisinha aqui, ó. Então, a partir de R$ 62 por mês, você consegue usar a automação de estratégias em conta real, tá? Ó, até 5 mini contratos, né? Então, até 5 mini contratos você consegue com esse plano aqui. Mas, como objetivo, né, é testar, não tem necessidade nenhuma de vocês assinarem aquele plano. Tá? Olha só quantos stops, né? Aquela opção de esperar a média salvou a gente, né? Aí ele vai tocar na média agora, aí vai habilitar novas entradas. Ah, não tocou. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vídeo gigante. Acho que o maior que eu já fiz até hoje. Mas realmente eu queria explicar direitinho, né? Pra não ficar nenhuma dúvida do robô. Então, link tá na descrição. Tá liberado para vocês testarem até janeiro, tá? Em janeiro provavelmente eu lanço aí alguma outra versão para vocês testarem. Se tiver atualização eu faço vídeo, tá? Falando, olha, pessoal, fiz um vídeo, fiz uma atualização aqui no robô, tal, baixem de novo lá, substituam um arquivo antigo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então testem bastante. Um abraço para vocês e até amanhã.